Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal eu agradeço a sua participação, a sua audiência, tá? Quem ainda não me conhece, eu sempre faço isso aqui. Sou o Felipe Martins, professor, delegado de polícia, e hoje nós vamos aqui dar seguimento comentando o informativo 788, publicado no dia 26 de setembro de 2023. Veja que a gente está bem atualizado aqui. Separei 3 decisões, 2 da 5ª turma e outra da 6ª turma, mas antes de mais nada eu peço mais uma vez, é gratuito, não paga nada, é 0800, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o canal e vai estar compartilhando conhecimento para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, comente aqui que eu vou ter o maior prazer de interagir com você. Então, feitas essas considerações, esse pedido especial, vamos aqui analisar o informativo 788 do Superior Tribunal de Justiça. A 5ª turma no RESP 1986629 do Rio de Janeiro, uma questão de direito penal que trata sobre a milícia privada, o crime de milícia privada, o que assentou aqui a 5ª turma nesse julgamento. Somente configura o crime de constituição de milícia privada se a atuação do grupo criminoso se restringe à prática dos delitos previstos no Código Penal. Ok, por que isso, Felipe? Veja, o artigo 288-A, que foi incluído em 2012 pela Lei 12.720, ele fala o seguinte, diz assim: constituir, criar, organizar, estruturá-lo, fazer a sua organização, integrar, fazer parte, ter a manutenção desse grupo, dessa milícia, ou custear, que é o financiamento, o aporte de recursos, organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código, reclusão de 4 a 8 anos. Então, aqui, o tipo penal, ele fala organização paramilitar, associação de pessoas armadas em paralelo ao Estado, com uma organização semelhante à de que é legalmente constituída das Forças Armadas, milícia, um grupo associado de pessoas que, na ausência do Estado, se reúnem para promover, entre aspas, a paz em determinada parte, bairro, comunidade, mas se utilizando da força, da coerção, obrigando os seus membros ali a partilharem daquilo, a, por exemplo, pagar uma taxa, a comprar em determinado local, grupo ou esquadrão, grupos ou esquadrões da morte. Então, quando ocorre essa organização, essa constituição, essa integrar, você tem um crime de milícia privada, ok? Só que a lei também não diz quantos são. Veja, 288-A. O 288 fala da associação criminosa. A maioria da doutrina, então, considera que tem que associar-se no mínimo 3 pessoas para constituir essa milícia privada, no mínimo 3. Outros autores entendem que não, como o tipo penal não faz uma ressalva, se contentaria com 2 pessoas, ok? O que prevalece é que são 3. E nesse contexto, o legislador, não sei se assim o quis ou passou despercebido, ele diz que tem que ter a finalidade de praticar qualquer crimes previstos nesse código. Então, nesse contexto, por exemplo, da milícia privada, uma extorsão é um exemplo clássico, ok? Então, nesse sentido, o que decidiu a 5ª turma? Ora, nós só podemos atribuir o 288-A quando aquela associação, aquela milícia, aquela constituição, aquela associação de pessoas estiver praticando os crimes previstos no Código Penal. Na legislação extravagante, não, tá? Por quê? Porque daí, segundo a 5ª turma, se admitisse essa ampliação para a legislação extravagante, estaria se fazendo uma interpretação extensiva em prejuízo do réu, ou seja, em malam partem. Tá? Aqui, no caso concreto, o que ocorreu? Foi imputado 288-A, mas no tribunal de origem desclassificou a constituição de milícia privada, que inclusive tem pena de 4 a 8 anos, para o de associação criminosa armada, ok? Do artigo 288, tem uma pena menor, porém,
o 288, a associação criminosa, ela engloba tanto a prática de crimes prevista no Código Penal quanto na legislação extravagante. E a quinta turma disse que andou bem aqui a decisão do Tribunal de Origem por conta dessa característica do próprio que o tipo penal prevê. Nesse caso concreto, havia também a prática de crimes de porte ilegal de arma de fogo. Só que o porte ilegal de arma de fogo está na legislação extravagante, Lei 10.826. Então, não se poderia atribuir também no contexto de constituição de milícia privada por conta da ressalva que o próprio tipo faz. Beleza, pessoal? Quinta turma, outra decisão da quinta turma, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sabemos que temos a Lei 9.503 de 97, que disciplinou, que trouxe o Código Nacional de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, com vigência em todo o território nacional. E lá, no artigo 288, inciso 1, está prevista uma agravante. E também no Código Penal, nós temos no artigo 61 circunstâncias agravantes. Prevalece que no tocante ao Código Penal se aplicam as circunstâncias agravantes apenas nos crimes dolosos. E o questionamento seria se, isso a doutrina majoritária admite, tem esse entendimento. Só que aqui, nos crimes culposos, os crimes do Código de Trânsito são crimes, aqui temos crimes culposos, homicídio é culposo, a lesão corporal culposa, e se questionou se seria compatível aplicar-se o artigo 298, inciso 1, uma circunstância agravante, ao homicídio culposo. E prevaleceu aqui que sim, que essa disposição especial, na legislação especial, não há qualquer tipo de incompatibilidade entre essa agravante e as figuras típicas culposas. O que diz o 2981? Vamos ler, pessoal. Tá? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo omitido na infração. E aqui o inciso 1, que é o que se trata. Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, aqui, a quinta turma entendeu que se aplica sem qualquer tipo de incompatibilidade, ok? E, por fim, pessoal, sexta turma, Lei Maria da Penha, tá? E Ministério Público. Aqui decidiu a sexta turma que o Ministério Público ele tem legitimidade para requerer em ação civil pública medida protetiva de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica. Entende-se que o artigo 25 da Lei Maria da Penha ela já determina que o Ministério Público é legítimo para atuar nas causas cíveis e criminais em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, neste contexto, considerando o artigo 226, parágrafo 8 da Constituição, que tem que se dar proteção à família, e o parágrafo 8º diz aqui que há uma necessidade de se coibir, inclusive, a violência doméstica contra a mulher, concluiu-se que se trata de um direito individual. Sim, a mulher tem esse direito de ser protegida, de pedir medida protetiva, mas nessa vertente, esse direito ele seria indisponível. E nesta seara também poderia ser facultado ao Ministério Público em sede de uma ação civil pública requerer a medida protetiva de urgência à mulher. Ok, pessoal? E aqui, para a gente poder fechar, direitos indisponíveis são aqueles que a pessoa tem esse direito, mas que ela não pode abrir mão. Dá um exemplo: direito à vida, à liberdade, à sua saúde, à sua dignidade. Ela não pode abrir mão, mesmo que ela queira, não pode. É assim prevê a Constituição, a legislação, e foi uma construção da sociedade histórica que culminou principalmente com a Constituição Federal e atribui esses direitos. E um exemplo aqui, uma pessoa tem seus órgãos, mas ela, apesar de lhe pertencer, ela não pode vender um órgão. Não é um direito disponível a ela, quanto a outros que já são disponíveis. Tá, pessoal? Então, essas três decisões importantes, não precisa falar que isso, grande probabilidade de cair em concurso, principalmente esse, da milícia privada, interessantíssimo, não que os outros não sejam, mas fica aqui esse nosso vídeo de hoje. E mais uma vez, pessoal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe
e se inscreva no canal. Tudo que eu estou pedindo aqui é gratuito. Um abraço, até o próximo vídeo.